Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme poder estar aqui hoje, partilhar do pouco que soubemos sobre o tema proposto e trocar impressões consigo e com os demais engenheiros aqui presentes. Muito obrigado. Perfeito. Pode ligar também a sua câmera. A seguir, saúdo o meu grande amigo Nicésio, o homem da Sysfactor, que está aqui a representar a Sysfactor. Também poderá falar em nome da Sysfactor, até onde sei tem autorização para tal. Nicésio, seja bem-vindo ao café. Meu irmão Delcio, meu amigo Delcio, muito obrigado. É uma honra estar aqui no café para falar sobre esse tema. Estendo também saudações aos demais irmãos e amigos aqui presentes. E pronto, estou aqui, conforme disse o Delcio, a representar a Sysfactor. Então vamos a isso. A seguir vem então também o meu grande amigo Sung Afonso. Seja bem-vindo ao café pela primeira vez também como convidado especial. Sung Afonso, seja bem-vindo. E também pode ligar a sua câmera. Obrigado. Consegue me ouvir, né? Conseguimos sim. Pode ligar a sua câmera, sim. Ok, boa noite a todos. Agradeço pelo convite e pela grande, né? Digo assim, mesa de profissionais. E eu diria, é uma grande satisfação fazer parte desse grupo e discutir um tema pertinente que muitos profissionais em Angola têm tanta dificuldade e eu acho que é um momento único, né? Fazer parte desse grupo e discutir sobre essas linguagens, a doutrina que temos que levar, que todo programador deve ter em mente. Muito obrigado. A seguir vem o meu grande amigo, Catiano de Carvalho. Seja bem-vindo ao café. Boa noite, DC. Boa noite a todos os engenheiros presentes. É uma honra estar aqui, poder partilhar conhecimento, acima de tudo, adquirir ainda mais dessas testas, não de dinheiro, mas de conhecimento, mais valioso ainda do que o dinheiro. Entretanto, estou aqui e me sinto honrado em estar aqui. Obrigado. A seguir, então, saúdo o meu grande amigo também, obviamente. Acho que todo mundo está nessa plateia, são meus amigos. Nakasone, mais uma vez, seja bem-vindo ao café. Boa noite, ilustre Delcio. Boa noite aos ilustres também palestrantes convidados. Mais uma vez estamos aqui, né? E tal como os outros, faço das suas minha palavra. É de facto uma honra estar aqui com vocês para mais uma vez partilhar aquilo que é o nosso entendimento sobre este tema proposto. Muito obrigado e obviamente também saúdo a todos os participantes ou convidados, obviamente aqui ao Fander António, ao Walter Angolar, o engenheiro Gilberto, o CEO da Inc Startup, também está conosco, obviamente, e os demais que ainda não entrarem, vão entrar, obviamente. Já estou aqui a receber mensagens no WhatsApp, muitos só estão a largar agora, então razão pela qual ainda não conseguiram ter acesso aqui à nossa sala virtual. Bom, então hoje vamos discutir um tema que é pertinente, e é um tema obviamente bastante conhecido e discute-se quase sempre nos nossos encontros singulares ou privados sobre a linguagem de programação como doutrina, ou seja, muitas vezes temos uma linguagem definida e que ninguém pode dizer algo daquilo que nós pensamos. Então, decidimos reunir então um elenco, eu chamo o elenco de luxo, para discutirmos sobre essa situação de linguagens de programação como doutrina. Portanto, eu vou começar aqui pelo meu convidado Fonseca. Eu vou fazer uma pergunta e, obviamente, essa pergunta vai automaticamente incidir para todos. Eu vou fazer a Fonseca e assim por diante eu vou passar a mesma pergunta e lembrar que o café de hoje será um pouco diferente dos cafés anteriores. Então, eu vou começar pelo meu grande amigo Fonseca. Lembrar também que aqui o Fonseca, com exceção do Catiano, é professor. Acho que o Catiano é o único nesse quadro que não é professor. É o único, senão todos são professores. E se repararem no panfleto, eu vou pedir ao Hélio
Cavadiça que desligue a sua câmera, o Hélio, por favor. Perfeito. Se repararem bem o cartaz, eu procurei trazer pessoas de dimensões diferentes. Isso porque o tipo de tema leva-nos a tratar em todos os fóruns. Fórum por meio da universidade e por meio também das entidades fora, né, fora do ensino. Nesse caso, empresas ligadas à tecnologia. Temos aqui a Testec, obviamente na canção vai falar por si e de forma implícita também aqui advém a Testec. Temos aqui o Nicésio que vai falar de forma singular e obviamente vai incidir a Sysfactor. O Sungo Afonso vai falar por si e obviamente poderá incidir a empresa pelo qual mesmo representa. E o Fonseca também, né, uma vez que é professor universitário. Muito bem, Fonseca. Obviamente nós sabemos que as universidades em Angola, as faculdades, obviamente, que fazem parte destas universidades, têm como linguagem de programação padrão o Java, a linguagem Java. Nesse caso, têm como a infraestrutura Java e dentro dessa infraestrutura tem a linguagem de programação Java. Então, só para que as pessoas percebam, né? Porque o Java é um quadro, é uma estrutura. E diz bem o próprio website. No entanto, dentro desse quadro tem uma linguagem de programação que também se chama Java. Portanto, eu pergunto aqui ao meu caríssimo Fonseca, por que essa adesão massiva da linguagem Java como padrão? Eu fiz uma pesquisa e pude observar que a maior parte das faculdades em Angola têm como linguagem padrão o Java. Então, poderia nos dizer o motivo pelo qual há essa adoção frequente pela linguagem Java? Portanto, essa questão é muito pertinente e para responder, eu fazer uma abordagem sobre o currículo, que é o desenho, ou seja, o desenho curricular, muito ligado àquilo que é o programa curricular. De facto, deu-se, caros presentes, tratando-se do ensino superior, a primeira preocupação de uma instituição do ensino superior propriamente daquelas que ministram, né, cursos que estão ligados ou que têm dentro do seu currículo disciplinas de programação, a primeira intenção é olhar, não é, portanto, no intuito de relacionar tanto uma determinada linguagem que se adequa, não é, de forma direta ou indireita com a forma mais fácil do processo, dentro do processo de ensino de aprendizagem, levar o estudante a perceber todo um conjunto de conceitos e fundamentos ligados para aquilo que se espera do mesmo. A propósito, eu vou, de certa forma, procurar, de certa forma, justificar um bocadinho relacionado para aquilo que é a instituição da qual eu trabalho e dizer que toda e qualquer instituição, portanto, deve possuir uma visão muito clara sobre variados métodos de transmissão de conhecimento, tal como já disse. O seu posicionamento, de certa forma, deve oferecer uma solução acadêmica para os graves problemas que ocorrem no dia a dia. E a escolha da linguagem Java vai muito para aquilo que, de certa forma, alguns afirmam ser a linguagem que, digamos assim, ser mais adequada e que acaba servindo de base e suporte para um conjunto de preparação que, de certa forma, vai levar o estudante, não é, dentro do tempo em que estiver na academia, a perceber, com base naquilo que se espera, não é, de todo um conjunto de conceitos, que, de certa forma, quando o mesmo sair para o mercado de trabalho, estiver preparado para, não é, os principais desafios que os esperam. A princípio, dizer que para a instituição da qual eu trabalho, a Universidade Gregório Cimento, desde já é uma das que existem no nosso mercado que tem como base ou como opção a linguagem Java como padrão, dentro da doutrina, ou seja, a religião voltada para aquilo que são as linguagens Java, está ali para cobrir todo um conjunto de pressupostos, devido, portanto, mais ou menos a essa visão que eu aqui lancei de que se teve na altura em que se desenhou o programa curricular, e se, de certa forma, perspectivou que seja, portanto, a linguagem que seja como modelo para que o futuro profissional, quando sair para o mercado de trabalho, possa se expor, ou seja, se identificar dentro de um conjunto das outras linguagens que existem.
ainda mais, sem ser longo, dizer que normalmente tudo isso está ligado diretamente ao desenho curricular. Aqui, nos dias de hoje, eu tenho uma abordagem diferente, dizer que, na minha visão e por experiência, acredito que se tivesse que participar de uma comissão que tivesse que desenhar um determinado currículo, um currículo de formação para, de certa forma, perspectivar a saída do perfil de um determinado estudante, teria mais opções, não é? Não especificando, portanto, Java como, não só como linguagem padrão, mas que, de certa forma, a maior parte das instituições tem, portanto, a linguagem Java dentro do programa da disciplina de programação 2, da disciplina de programação 3, da programação 4. Quer dizer, o estudante fica doutrinado simplesmente na linguagem Java e acaba não tendo, portanto, uma visão no que toca à interação das outras ou diferentes linguagens que existe uma forma de coabitar determinadas tecnologias. Mas, respondendo diretamente, diria que tem muito a ver com, portanto, o processo do desenho curricular, a opção de escolher Java, porque entende-se que Java, dentre as várias linguagens, é a mais adequada para, de certa forma, preparar o estudante para os desafios que, portanto, o mercado cobra de todo profissional que se forma, não todo o recém-formado que procura se inserir no mercado de trabalho. Perfeito, Fonseca. Fonseca fazia referência, é aí que eu já queria intervir, fez referência que, antes eu vou pedir ao CEO da Ink Startup que desligue a sua câmera, por favor. O Fonseca diz que a linguagem Java é a mais adequada, é isso mesmo, certo? É a mais adequada, a razão pela qual é adotada no currículo ou faz parte do currículo como linguagem primária, certo? Diria eu, adequada na visão, porque assim, isso é fruto porque eu também já cheguei muitas das vezes a questionar, de certa forma, dos diferentes currículos, principalmente dentro do processo de equivalência, não é? Na coabitação das diferentes instituições. Normalmente os estudantes saem de uma instituição para outra e muitas das vezes nós que atuamos como docente, depois pessoal administrativo, no que toca a alguns processos, nos questionamos sobre essa adesão massiva das diferentes instituições para o Java. Perfeito, eu vou lhe interromper, Fonseca. Vou lhe interromper, peço que guarde o que pretendo dizer. Eu vou passar a palavra ao Nicésio. Nicésio, o Fonseca fez referência e há bem pouco tempo tentava explicar o motivo pelo qual o Java tem essa adoção por parte das universidades. Até certo ponto, concorda com o que o Fonseca acabou de dizer ou tem alguma ideia que é literalmente diferente da visão que o nosso convidado Fonseca acaba de apresentar? Bem, uma vez mais, boa noite a todos. Até certo ponto, sim, eu concordo com o que o Fonseca acabou de dizer. E só para tentar aqui justificar o porquê que as universidades têm o Java como padrão, não é? Além de sabermos que o Java é uma linguagem multiplataforma, tem uma grande demanda do mercado, ou seja, as empresas, não só em Angola, a nível mundial, procuram muito por profissionais Java. E mesmo no mercado acadêmico, por assim dizer, ou nos níveis superiores à licenciatura, como mestrado e doutoramento, também encontramos a linguagem Java bastante presente. E por que que é assim? Na minha visão, é assim porque na academia, né, tem que se ensinar aos estudantes a pensar, né? Tem que se ensinar a pensar. E quando falamos de software, uma das disciplinas sempre presentes é a análise de software, cujo padrão, aí também, ou a doutrina, basicamente está sempre sobre o ML. Hoje não é assim tão rígido, mas ainda encontra-se muito o ML nas universidades, nas cadeiras de análise de sistemas. E o ML, né, para quem conhece bem, parece que foi feito pensando em Java. Apesar de serem aqueles diagramazinhos, aqueles bonecos, parece que foi feito pensando em Java. E, na minha visão, isto também faz com que o Java seja a primeira linguagem escolhida pelas universidades por conta desse casamento perfeito entre a linguagem de análise, o ML, e a linguagem de programação, Java. Porque também parece o Java mais didático quando
quando se quer mostrar a ligação entre o ML e uma linguagem de programação. Perfeito, perfeito. Eu vou agora passar ao Sungo. Sungo, o Nicésio e o Fonseca acabam de apresentar aqui duas visões tipicamente parecidas. Acha que o o Fonseca e o Nicésio acabam de dizer também é o que o Sungo pensa relativamente ao Java como linguagem primária das faculdades, nesse caso das universidades, que têm faculdades que lecionam engenharia informática ou que ministram curso de engenharia informática? No meu ponto de vista, em parte concordo com o Nicésio Fonseca. Eu acredito, muito antes, né, do crescimento exponencial das grandes linguagens, né, que hoje como Python, PHP, C# em si, apesar de C# ser uma linguagem que advém do Java, na altura, né, quando começou a se criar os cursos de informática em Angola, o Java era a linguagem de programação, né, que predominava o mercado, né, e era uma linguagem que foi que é 100%, que era 100% open source, porque fazia parte da SANS, e não só ser open source, havia uma grande comunidade, né, em termos de suporte, em termos de profissionais no mundo, e na verdade todo mundo estava focado a Java, principalmente na componente mobile, não é? Porque o Java, eu acredito que foi a primeira linguagem que conseguiu trazer, não é? Programação orientada a telefone. Isso surgiu muito antes até do surgimento das linguagens de programação orientada a mobile, como Android ou programação ligada a iOS. Mas o Java já vinha, até no tempo do Nokia, o Java já se fazia jogos com Java. Então, e eu acredito a fama que o Java tinha, né, levou com que muitos investigadores, muitos docentes e universidades adotaram Java como linguagem predominante que podia se encaixar dentro dos seus currículos. Além disso, apesar de ter tido uma grande comunidade, as empresas também começaram a adotar Java como a linguagem ideal para poder utilizar nos seus sistemas. Perfeito. Acredito, esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Catiano, concorda? Parece que está tudo aqui a se encaixar, o Nicésio, o Sungo, o Fonseca, parece que estão todos a falarem a mesma língua. Concorda com isso, Catiano? Ou melhor, tem uma visão diferente das apresentadas até então? Não muito à esquerda do que já foi dito. Eu concordo, antes de mais, e é um ponto que eu para já não sou muito do Java, para quem me conhece, mas concordo plenamente que o Java vem a long time, e depois eu acho que um dos pontos também importantes a se ter em conta é a maturação da própria linguagem. O Java, há não sei quanto tempo que existe aqui, desde que foi lançado, continua a predominar, e ainda se vê no futuro o Java para tudo que é plataforma. Já é, desde há muito tempo, multiplataforma, se estende para tudo que é dispositivo. Então, tem 1001 motivos para as universidades, empresas e até nós, desenvolvedores, temos muitos motivos para adotar o Java como linguagem de programação, como doutrina. Yeah. Na Cassone. Isso é o que eu penso. Na Cassone. Muito obrigado. De certa forma, eu concordo em grande parte do que foi dito pelos palestrantes que me antecederam. No entanto, há aqui alguns aspectos, alguns pontos para realçar, que são, se calhar, eu diria, às vezes nos passa por despercebido. O Java é, de facto, uma tecnologia, uma linguagem de programação muito forte, porém, isso tem muito a ver com aquela que foi a ideia com a qual o Java nasceu. Porque vamos aqui lembrar que o Java hoje
em 25 anos e muito antes do Java tivemos outras linguagens de programação. Nakasone, desculpe, vou lhe interromper por alguns segundos. Fonseca, pode, por favor, desativar a sua câmera, por favor? Nakasone, pode continuar? Ok, alguns dos palestrantes que me antecederam referiram... Mais uma vez, Nakasone, eu penso que aqui há dois Fonsecas. O Fonseca convidado para palestrar pode ter a sua câmera ativada. Referia-me ao outro Fonseca, que não é o convidado, né, da casa, nesse caso, como palestrante. Nesse caso, o Antônio Fonseca deverá desligar a sua câmera e o Fonseca Mukongo deverá ter a sua câmera ligada. Perfeito. Muito bem, Nakasone, pode continuar. Ok, ia dizendo, anteriormente referiram-se ao Java como sendo a tecnologia que predomina e que, no entanto, isso não é bem verdade, né? Como eu ia dizendo, antes do Java, apesar de ser uma linguagem de 25 anos de idade, nós temos, por exemplo, o popular C e até o C++. Mas o Java, ele nasce já com uma filosofia, uma abordagem que, de certa forma, facilitou a vida do desenvolvedor. Na verdade, muita gente hoje eu considero o Java como uma linguagem de programação difícil de se aprender ou de se lidar. Mas, na época em que nasce o Java, na verdade, pensou-se totalmente diferente. Começando pelo slogan que é Write Once, Run Anywhere, ou seja, escreves uma vez e corres em qualquer plataforma. Começando daí, indo para a questão, por exemplo, do Garbage Collector, que foi uma forma que, de certo modo, revolucionou questões de gestão de memória, questões de gestão de variáveis, gestão de tipo de dados. São coisas que, muito antes, você, com grandes aplicações que fosses fazer com o C ou C++, você tinha que ter todo cuidado e tinhas que fazer a gestão na unha. Você não tinha um processo automático. E depois, é claro, vem a questão, diria, da orientação a objeto, que não nasce com Java, que o Java não é o que melhor implementa, inclusive o Java é o que, com melhor disciplina, aborda questões de orientação a objeto, mas não é o que melhor implementa. Porque, por exemplo, sempre se falou em herança múltipla em orientação a objetos. E o Java não tem herança múltipla, mas o C++ tem herança múltipla, que é das linguagens de programação originalmente orientadas a objetos, que sempre teve, eu diria, todos aqueles aspectos que são definidos como conceitos da programação orientada a objetos. Então, se nós formos somar todos estes pontos que eu aqui acabei de falar e depois acrescemos outros pontos, como, por exemplo, a questão do mobile, que, como disse o Songo, o Java vem há algum tempo a fazer isso, desde a época do Nokia, mas o Java não foi a primeira linguagem, muito longe disso. Você tem o C e o C++ que fizeram muito bem esse papel, só que, repito, no Java você tem, por exemplo, o Garbage Collector. E daí, por exemplo, eu por acaso cheguei a desenvolver Java para mobile muito antes daquelas tecnologias que hoje são populares. Na altura era o Java J2ME, que é o Java Micro Edition, e que até hoje ainda é usado, de certa forma, para certos aspectos ainda de desenvolvimento mobile, mas que, de certa forma, esse fundamento, essa filosofia do Java que me permitiu estar nesse mundo do Write Once, Run Anywhere, com todos estes pontos que eu aqui citei de vantagem, ajudaram o Java a ser a tecnologia de eleição também para, por exemplo, o Android, que, se nós formos ver, nos últimos tempos, o Java começa, de certa forma, a perder espaço. Só que, pronto, como eu disse, a filosofia do Java, o Java ele já nasce, mesmo que ele não era forte no início, mas ele já nasce com um marketing muito pesado. É como tudo. Se você meter um produto no mercado, por exemplo,
para competir com o Tupuca. O Tupuca já tem X anos de mercado, já tem uma data de clientes, mas se o teu marketing for muito forte, você consegue derrubar o Tupuca. Isso é muito simples de perceber. Depende de quem te ver atrás, desse teu processo, da tua estrutura toda. E o Java teve isso desde o início, com uma grande empresa que foi a Sun Microsystem, né? E coisas do gênero. No entanto, isso faz com que o Java se mantenha agora. Quanto ao Java ser a linguagem de eleição, também eu acho que é um argumento que nós precisamos de analisar um pouco mais, porque há sim um número relevante de universidades, repito, novamente, por causa destes pontos todos que citei e adicionando o que os me antecederam também disseram. No entanto, as opções a nível daquelas são universidades são variadas. Há universidades que só querem saber de Microsoft, só querem saber de .NET, só querem saber de C# ou algo parecido. E isso estou a me referir em Angola, porque se formos ver lá fora, há universidades que não querem saber do Java. Não querem saber do Java. Vou interromper o Nakasone. É mesmo sobre esse ponto que eu queria... chegar. O Nakasone tocou aqui num ponto que eu acredito ser um ponto literalmente pertinente. Eu vou aqui trazer aqui duas dimensões, uma delas vai convergir com aquilo que o Nakasone acabou de dizer. Primeiro, não será que os professores já têm o vício da linguagem Java e muitos deles não querem migrar ou evoluir para outras linguagens de programação e fazem deste vício o Java, nesse caso, como doutrina primária, como ensino primário da linguagem, nesse caso, nas faculdades? Não será essa a filosofia necessária? Depois eu volto para o Nakasone, sei que ele ainda tem muito para dizer, mas eu vou perguntar ao Nicência, é uma pergunta fechada. Não será escapatória, não será essa inclinação da antiguidade, que muitos já não querem migrar para outras linguagens porque acham que levaria muito mais tempo ter a habilidade que têm no Java do que pegar uma outra linguagem? Não seria esse o motivo, Nicência? Bem, pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas também, para se alterar o currículo, né, numa instituição de ensino, tem de haver argumentos muito fortes, né? Tem de haver argumentos muito fortes. Tem de sentar uma comissão, preparar os argumentos que levem depois à alteração do currículo. Perfeito. Mas penso que vou lhe sim. cortar, depois vai continuar com o raciocínio. Sungo, não será o motivo que eu acabei de apresentar, o conforto que se tem pela linguagem Java e a dificuldade ou a preguiça em querer migrar para uma nova linguagem? Não será esse o motivo que leva as faculdades a adotarem o Java como disciplina, como linguagem de programação primária? Assim, eu concordo com o Nicésio. Para aquelas universidades que já existem, né, já têm currículo já desenhado, eu acho que já é uma doutrina o Java. Por exemplo, eu tenho aqui um caso prático, né? Eu também sou colaborador da Faculdade de Engenharia, curso de Informática pós-laboral, e quando eu dava a cadeira de orientação a objetos, né, em que o conteúdo todo da cadeira é Java, eu propus, por exemplo, dar Python. Né? Dar Python, e o chefe do departamento disse não, tem que ser Java. Mas também, por quê? Porque existem cadeiras que depois, né, dos anos seguintes, e os alunos veem que estão todas baseadas em Java. Você vê Java, orientação a objeto, depois vai ver, por exemplo, estrutura de dados, tudo é Java. Depois vai ver programação web, também Java, JSP ou JSF, vai depender muito. Então, tens uma cadeia já tudo bem desenhada só para ver Java. Agora, Perfeito. as novas universidades, se calhar, que têm que criar um programa, né, no sentido de são políticas. Perfeito. Fonseca Mukongo. Sim. Não será esse o motivo que acabei de apresentar? O conforto que tem pelo Java, não será esse o motivo? De certa parte, concordo consigo. Quando falamos no conforto, vício, porque tal como os colegas que já me antecederam aqui aferiram, de que depende desse conforto e do desenho curricular. Para já, temos que partir do pressuposto de que um programa curricular tem uma duração de 5 anos. Não é? Nesse caso,
A partir do momento que um conjunto de pessoas desenham o currículo em si, pode ser aprovado, tem um tempo de maturação que não pode, de certa forma, alterado. Depois desses 5 anos, tem 2 anos em que uma determinada comissão ligada à comissão científica pode, de certa forma, de forma aleatória e com justificações, alterar esses mesmos currículos. Agora, concordando consigo de que seja um vício, sim, porque normalmente para o nosso mercado em real, a maior parte dos profissionais ligados à área de desenvolvimento, principalmente das linguagens de programação, predominam mais a linguagem Java. Perfeito. Vou lhe interromper, Fonseca. Do conforto, acabam trazendo essa